Boa tarde. Deus, como um Pai zeloso, Ele vai nos aconselhar nessa tarde de hoje, e o conselho está em Provérbios 7, a partir do versículo 24, que diz assim, ó: Agora, filho, ouve e estais atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque ela há muito tem feito cair feridos, e são muitíssimos que por ela foram mortos. Caminho de Seol é a sua casa, o qual desce às câmaras da morte. A palavra de Deus está nos falando de um caminho. A gente tem que tomar muito cuidado o caminho que a gente vai seguir, o caminho que a gente está andando e com quem a gente está andando. Não é fácil, nos dias de hoje, a gente olhar e pensar, essa amizade é uma amizade certa, este caminho é um caminho certo, porque todos os caminhos têm duas direções, ou nos leva para perto de Deus ou para longe de Deus. Só que hoje em dia, as amizades erradas, elas estão tão bem camufladas que você encontra uma amizade, você acha que ela vai te levar para os caminhos de Deus. Só que é o contrário. Elas estão tirando você da presença de Deus. E começa dessa forma: vamos ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje, não vamos hoje para a casa do Pai, não. Vamos em tal lugar. E tá um tal de caça-profecia que tá terrível. Se falar para você, tem alguém que está ali, que é uma pessoa muito usada por Deus em profecia, não vai. Porque a palavra de Deus é a verdadeira profecia. Se chegar para você e falar, vamos em tal lugar, porque lá vai ter hoje um pastor tal, um pregador tal, um levita tal, que faz descer fogo do céu, também não vai. Porque o próprio Jesus nos ensina que muitos virão em nome dele e farão cair fogo do céu. Que muitos escolhidos dele também iriam ser enganados. Vamos vigiar o nosso dia a dia. Vamos ter mais sabedoria para buscar mais de Deus. Não vamos nos desviar. Porque o caminho que muitas das vezes a gente acha que está certo está nos levando para a morte. E não coloca o seu coração. Não duvida. Se Deus está pedindo para a gente ser vigilante, prudente, cuidadoso, não vamos colocar dúvida no nosso coração achando que outros caminhos é o caminho mais certo para chegar até Deus. Com Deus não tem atalho. Para chegar até perto de Deus, é a porta estreita da renúncia. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Vão ter que deixar de fazer muitas coisas. De ir em muitos lugares. De participar de muitas reuniões. Porque Deus não está lá. Deus é Deus na sua vida. É por isso que Ele está falando. Para você tomar cuidado nos caminhos que você está seguindo. E com quem você está andando. Ora. Quando você for sair de casa, pergunta para Deus se aquela amizade, se aquele relacionamento é algo que vai agradar o coração de Deus. Ora e pergunta para Deus se você for em determinado lugar, Deus vai te prosperar. Se a presença de Deus vai junto com você. Vamos aprender a ter mais discernimento, a buscar mais de Deus. A entender os mistérios de Deus. Não vamos colocar os nossos corações aonde que os nossos olhos olhou e achou que aquilo foi bom. Eu aprendi a orar dessa forma. Quando eu vou ver determinadas coisas ou em algum lugar, primeiro eu falo, Senhor, isso te agrada? Não deixa que os meus olhos me enganam. Não deixa que o meu coração me engana. E Deus tem me livrado de tantas armadilhas. Deus ele tem me livrado de cada coisa que se eu fosse testificar para vocês, grandes coisas Deus está fazendo. Quando eu comecei a colocar Ele em primeiro lugar. Quando eu comecei a falar para Ele que se não fosse da vontade dEle eu não queria. Que se Ele não fosse eu não iria. Meus amados, Deus já fechou porta de trabalho para mim. Que depois eu fui ver que era engano. Deus já me tirou de tantas ciladas, de tanto embaraço.
De eu parar e falar, meu Deus, ainda bem que eu não fui. Ainda bem que o Senhor fechou essa porta, porque se eu tivesse passado por ela, seria só tristeza, seria só angústia, seria só retaliação. Deus não estava naquilo. Mas os meus olhos me alegrou diante daquilo, porque era algo que eu queria, mas Deus não estava naquilo. Deus não estava naquela pessoa, não estava naquela amizade. Quantas das vezes Deus tira a pessoa da nossa vida e a gente questiona a Deus, por que Deus fez isso? Aquela pessoa era boazinha, era sua amiga, estava junto. Só que Deus vê o que a gente não vê. Só que Deus, Ele sonda os corações que a gente não pode sondar. E Ele sabe que muitos são de engano, de mentira. E por isso que Ele está pedindo para que a gente não coloque os nossos corações em lugares que vai levar à morte. E diante dos nossos olhos, a gente olha e pensa, é bom, mas não é. Não é. Então vamos colocar Deus acima de tudo. Vamos colocar tudo na presença de Deus. E se Ele falar não vai, vamos ser obedientes. E se Ele falar vai, é porque Ele vai garantir a prosperidade, a bênção, a vitória em nossas vidas. Amém? Fica com esse conselho para essa tarde de hoje e que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.